Meus irmãos, vamos falar hoje da tolerância cristã. Resta poucos tempos, poucos minutos, mas vamos falar da tolerância cristã. Ainda sentado como estamos, porque já fizemos a leitura oficial. Vamos ler Romanos, capítulo 14, versículo de número 17, que nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os crentes mais fracos, meus queridos irmãos. O apóstolo Paulo foi informado que havia alguns conflitos na igreja de Roma, os quais giravam em torno da liberdade cristã. Alguns crentes ainda imaturos se escandalizavam com determinadas atitudes dos crentes cuja fé achava-se amadurecida. Esses conflitos, como acredita a maioria dos comentaristas, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Estes, ao se ajuntarem à igreja formada em sua maioria por gentios, se escandalizaram com determinadas práticas. Paulo busca um ponto de equilíbrio a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Este é um tema, meus irmãos, que devemos prestar muito atenção. Vamos citar um tópico: uma igreja heterogênea. Vamos falar dessa igreja. Romanos, capítulo 14, versículo de número 1. Vamos ver como diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre o dia e a noite, entre dia a dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. O que come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. É possível, meus irmãos, percebermos nesta sessão de epístola aos Romanos que Paulo apela para a natureza da igreja, a fim de corrigir o problema que nela surgiu.
A igreja é uma só, é una, isto é, embora formada por pessoas de grupos diferentes, ela forma o corpo de Cristo. Para ser igreja, ela precisa atender o critério da unidade. Não há judeu nem gentil, mas a igreja de Deus, ela é, portanto, indivisível. Esse é o primeiro aspecto que podemos perceber na linha argumentativa de Paulo. Nisto vemos a natureza heterogênea da igreja. Essa igreja una é indivisível e de natureza local e universal. Os crentes judeus e gentios deveriam, portanto, se conscientizar de que problemas de natureza local não poderiam sobrepor-se à universalidade da igreja. A liberdade deveria ser respeitada. Isto é regulada pela lei do amor. E é verdade, irmãos. Com tolerância, com amor, a gente consegue entender o outro aqui, respeitar o outro. Aqui tem irmão que é nervoso, e nós temos que identificar que o irmão é nervoso, mas não é mau, né? A gente tem que entender que aqui tem irmão que é um pouco, a mente dele é mais aberta, porque viveu em um mundo bem diferente do que nasceu na igreja. A gente tem que entender que aquele irmão tem aquilo, porque teve uma formação não tão adequada quanto a nossa. Temos que entender porque ele age desse jeito. Temos que entender por que o irmão é tão conservador, tão rígido. Nasceu, criou-se dentro da igreja, só conheceu a igreja, graças a Deus. Esse irmão age dessa forma. Temos que entender, porque aqui tem pessoas que, por exemplo, eu nasci e me criei na igreja do Senhor, cresci dentro da igreja, meu pai e minha mãe casados, nunca vivia brigando e nunca se separaram, nunca houve separação dentro da minha casa. Então, qual é a minha formação? De casar e nunca separar. Casar, para mim, é uma coisa muito santa, muito divina, porque eu cresci vendo. Mas tem gente aqui que criou-se com os pais num canto, a mãe no outro, né, irmão? Fiquem em silêncio para os irmãos ouvirem, para não atrapalhar quem está por perto. Então veja, quando a gente vê essas pessoas dentro da igreja e essas pessoas falam de casamento, falam de separar na maior naturalidade, porque elas foram criadas nesse convívio, elas viveram desse jeito. E é preciso entender. Aqui tem pessoa que, se o marido pisar no pé, a mulher vai embora de casa. Já tem outros aqui que aguenta cada rojão, mas não se separa, porque não tem essa cultura, entendeu? Não se acostumaram, não tiveram famílias assim. Por isso que na hora até dos irmãos se casar, quem quer um casamento digno, procure ver, viu? Como é que é a família da mulher, como é que é a família do rapaz, porque dependendo do ponto de vista deles, da formação de caráter deles, você vai casar com uma pessoa
que para ela separação é a coisa mais natural do mundo. Mais natural. Só que, quando nós recebemos essas pessoas dentro da igreja, a Bíblia diz que nós devemos suportar estas pessoas com diferentes pensamentos em amor. Porque se a gente, Valdenice, não tiver amor, irmã Maria da Luz, irmã Daiane, para entender essas pessoas, a gente sai atropelando todos eles, condenando todo mundo, amaldiçoando todo mundo, entende, irmãos? E se afastando ao invés de ajudar. Mas pelo Espírito Santo, estas pessoas estão aqui para que possamos, o pastor Mateus, ponderar e no temor do Senhor e no testemunho de Deus, em explicarmos para essas pessoas que elas podem mudar de ideia, que elas podem ser menos agressiva naquele seu ponto de vista. Entende, irmãos? A pessoa pode ser menos no seu ponto de vista. Se aqui chega pessoas com as unhas cada uma pintada de uma cor, hipótese, cada uma pintada de uma cor, mas ninguém está aqui com a unha cada uma pintada de uma cor, a hipótese que eu estou dando, a própria pessoa, não precisa ninguém falar, você não tem que chegar e criticar a pessoa por causa da unha dela. Estou citando um exemplo aqui, até a pastora Maria que está aqui. Exatamente. Nós temos que entender. E a cultura? E o que ela enxerga? Como é que ela vê? Você já pensou? Como é o ponto de vista dela? É isso que a gente tem que ver aqui e entender que ninguém aqui está condenado por causa da unha, por causa do cabelo, por causa de uma sobrancelha. Mas se essa igreja se portar com amor e com zelo e com responsabilidade, quem vai fazer a obra não vai ser essa igreja, vai ser o Senhor dessa igreja. Aí quando você olhar e ver que a pessoa não está fazendo, você vai ver, foi uma ação do Espírito. Mas se a gente for agressivo com a pastora Maria, se a gente for agressivo com a irmã aqui, se a gente for agressivo, se você for agressivo comigo, você não me ganha. Você não me ganha. Então, o que essa palavra mostra? Essa palavra mostra a gente tolerar. Eu tenho que aceitar o pastor Mateus. O pastor Mateus com os seus dogmas. É como eu não posso tirar o que a irmã Maria acha comum, ela não pode tirar o que eu acho comum. Entenderam agora? Porque a gente é crente, a gente se ama em Jesus. A gente se ama em Jesus. A igreja é isso. Agora, o Espírito Santo vai trabalhando e mudando nossos pensamentos. Quantas coisas eu achava normal e o Espírito Santo de Deus me convenceu. Me convenceu. Não foi ninguém. Foi o Espírito Santo que me convenceu, Jéssica. Mas por que o Espírito Santo me convenceu? Porque ninguém me agrediu. Porque se me agredisse, teria me tirado da presença do Senhor. Não digo da presença do Senhor, mas da comunhão da igreja. Eu não largaria Jesus nunca na minha vida, mas eu deixaria de ir em certos ambientes, em certas igrejas, em certos lugares, em certas reuniões. Mas uma vez que eu sou acolhido, amado, me ganhou.
Então essa igreja que eu me refiro era a característica, aleluia, que Paulo queria ensinar a ela. Paulo estava dizendo para essa igreja que a tolerância cristã é bastante valiosa para ganharmos as almas, para levarmos para os céus e para manter o rebanho aqui dentro, limpo e sadio, aprendendo a viver com as indiferenças. Ô glória! Aprenda a viver com as indiferenças. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu não concordo com o que o meu pastor faz. Eu disse: isso é coisa que você vem a dizer a mim, que sou um pastor também? Se você não concorda com o que o seu pastor faz, o que você faz lá com ele? O que você faz lá? Irmão, você está pecando, você está se destruindo, você está com o seu coração atribulado com o santo homem de Deus que é teu pai. E ela disse: tá certo. Eu convenci ela, mas se ela diz isso para outro e não tem a inteligência de ajudá-la, bota fogo na cabeça daquela coitada, e daqui a pouco ela está desviada, porque eu não soube ajudá-la. Agora, é preciso que o pastor dela lá seja orientado pelo Espírito Santo para conduzir ela dentro do rebanho satisfeita. Então, nós não podemos aqui viver os tempos dos juízes, que de Juízes o livro de Josué por ali, os irmãos vão ver relatos em Samuel terríveis. Os tempos dos juízes foram tempos em que cada um fazia o que queria, mas ninguém se tolerava. E essa semana vocês estão bem inteirados do assunto dessa semana. Que assunto, né? 2 pastores grandes, 2 grandes profetas, homens de Deus, que olharam muito para o Espírito e que não tiveram tempo para a sua casa, para a sua família. É a mesma coisa de eu aqui não ligar para minha filha Júlia, não ligar para minha casa, e daqui a pouco o diabo vai lá e destrói a minha Júlia. É a mesma coisa de eu também aqui não ligar para a doutrina, não ligar para ensinar a vocês e ficar aqui fazendo culto de campanha todo dia, trazendo o pregador, fazendo disso aqui um show. Vai encher de gente, vai ficar gente que não cabe. Se eu trouxer toda semana um pregador famoso, um cantor famoso, isso aqui vai lotar, mas eu não vou estar ensinando a vocês. Vocês não vão ter oportunidade de escutar isso aqui. Eu não vou cuidar de vocês. Eu não vou conseguir cuidar de vocês. Eu só estou cuidando de vocês fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Então vocês correm o risco de ter um pastor, mas de se tornarem Ofni, Finéias, os 2 filhos de Eli, que se tornaram profanos, prostitutos. O pai na igreja, o pai no altar, o pai se sacrificando e os filhos adulterando, e os filhos mentindo, e os filhos fazendo tudo errado. E a gente, quando olha para a vida de um homem como Samuel, que homem crente, dedicado a Deus desde criança,
oferecido desde o ventre, sacerdote da casa de Deus, mas os 2 filhos, avarentos e interesseiros, só pensava em dinheiro, só queria saber do dinheiro do pai, só queria saber do cofre. Como que 2 grandes homens não conseguiram ensinar os seus filhos? Porque não pararam para olhar no olho e dizer aonde está errado, e pontuar os erros e dizer: eu sou teu pai, eu faço isso por amor a você. Então essa é a relação da igreja, do pastor para com a igreja também. É chegar a vocês e dizer aqui: eu quero o bem de vocês, eu quero cuidar de vocês como um pai cuida de um filho, e eu quero que vocês confiem, acreditem, se permita ao tratamento, ao cuidado. E no quesito daquilo que estamos lendo, baseado no texto que nós estamos lendo, aqui o apóstolo São Paulo pede cautela na hora de julgar, de entender, de compartilhar, de estar junto, de ver defeitos, de elogiar. Paulo está pedindo que essa igreja tenha lealdade, companheirismo, amor e sabedoria para ambos conviverem dentro do mesmo ambiente. Senão, a obra sofre por isso. Vou falar dos fracos na fé. Quem seriam os fracos na fé? Os crentes fracos eram principalmente cristãos judeus, que se abstinham de certos tipos de alimento e observavam determinados dias em razão de sua continuidade, de sua contínua lealdade à lei de Moisés, porque era do judeu seguir a lei de Moisés. Então todos os dogmas que havia na lei de Moisés, eles observavam com muita atenção. Os gentios eram mais liberais, já enxergava de outra forma, e dentro dessa igreja o cristianismo juntou esses 2 tipos de pessoa, e Paulo tinha que pastorear os extremistas, radicais, severos, e os liberais. E agora juntar esses 2 povos para se entenderem, cheios de indiferença, só pelo amor de Cristo era que podiam esses 2 povos falar a mesma língua. Então Cristo é assim, irmãos. Cristo traz para dentro da sua igreja todo tipo de gente, o ladrão, a ex-freira que nunca nem deitou com um homem. Cristo traz para dentro da igreja o ex-espírita, traz para dentro da igreja a pior prostituta, e assenta junto daquela menina virgem que nunca beijou uma boca. E Cristo faz essas pessoas se entenderem, se sentirem irmãos. Cristo faz essas pessoas se respeitarem. Cristo faz essas pessoas andarem de mãos dadas e uma ajudar a outra. O amor de Cristo faz o grande, o pequeno, o preto, o branco, o livre, o escravo, o rico e o pobre, todos habitarem em sociedade. Então, se há algum preconceito aqui, tire isso. Se há algum dedo apontado, tire isso. Se há algum ódio, algum receio, tire isso. Se há alguma mágoa, tire isso.
Se por algum motivo você pensou em deixar de congregar por causa de alguém, não pare, não deixe. Essa pessoa não está lhe vendo como Deus lhe vê. Mas não fique com raiva dela não. Como a gente vê, né? Os irmãos sobem no altar. Deus vai matar meus inimigos. Mas nós não somos inimigos, irmãos. Nós não temos inimigos aqui. A gente tem pessoas que discordam, mas inimigo não. Não temos inimigo. Nós temos irmãos. Nós somos irmãos. Nossos inimigos, a Bíblia diz, nossos inimigos é o diabo. Nossos inimigos são espirituais. Primeiro, nem estão aqui, porque ele nem pode entrar aqui. Ele nem pode entrar. Hoje esteja certo, você está dentro de uma casa onde você não tem inimigo. Você pode ter pessoas aqui de ranzinza com você, porque não lhe entendeu. Oh, aleluia. Hoje um pastor me pediu uma ajuda. E ele disse: pastor, o senhor precisa ouvir isso. Aconteceu isso comigo. Ele é pastor presidente de um grande campo. E quando ele disse: ouve isso comigo, eu olhei para ele na câmera e disse: faça uma ligação e peça perdão. Ele arregalou os olhos. Eu falei: um pedido de perdão seu resolve o problema. Ah, mas eu sou o pastor. Não, ele não disse isso, que ele é humilde. Mas digamos, eu sou o pastor presidente, eu pastoreio mais de 50 mil ovelhas. Não vou fazer isso. Ora, que não vai o quê? Que não vai o quê? Você não quer vencer? É mais fácil você segurar um vento em fúria, um mar agitado, do que um irmão furioso. Mas o irmão furioso, quando a gente passa a mão assim na cabeça dele, fala: me ouve, é assim, assim. Opa, a pessoa amansa. Esse é o Espírito Santo, é o Espírito da sabedoria que está em nós, que nos capacita para isso. Eu falei para ele: se você for com fúria, você vai ser recebido com fúria. Mas se você for com calma, mesmo que você seja recebido com fúria, a pessoa, quando esfriar, ela vai depois te dizer: eu errei. Então, essa é a nossa meditação. Muitos judeus que haviam se convertido não conseguiam se libertar totalmente dos preceitos do judaísmo, além de observar determinados rituais relacionados ao culto. Eles queriam que o gentio tivesse o mesmo. Paulo teve que resolver problemas semelhantes na igreja de Coríntio. Então, meus amados irmãos, o tempo já correu, né? Eu preciso terminar. Na igreja de Coríntio, na igreja da Galácia, na igreja de Colosso, esses cristãos, muitos agiram assim. Podemos chamá-lo de imaturo. Não conseguiram entender por completo a natureza da nova aliança em Cristo Jesus. Eram crentes nascidos de novo, mas ainda não haviam conseguido se libertar do legalismo. Se os crentes fracos eram formados por judeus, os crentes mais que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeu como por gentio, que haviam alcançado um entendimento correto das implicações da nova aliança. Esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo Paulo, que se enfilera com os fortes na fé. Portanto, os fortes sabiam que não estavam mais debaixo da lei, mas estavam debaixo da graça. Aí o que Paulo disse para os fortes? Os fortes, vocês têm convicção de que estão certos, de que estão fazendo a coisa certa.
Então, quando vê um irmão fraco fazendo algumas coisas, vocês fazem o seguinte: não briga com eles, continue dando testemunho para eles, continue tendo oportunidade de conversar com eles, de orientá-lo, e assim vai. Outro dia um irmão chegou para mim e disse: meu pastor, cruz, credo, Ave Maria. Aí eu sei, nascido e criado na igreja católica, nordestino. Eu sou nordestino também, de vez em quando vixe Maria. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Eu sei que Jesus é maravilhoso, mas eu não posso impor isso aqui. Não é verdade? Então, o que era que eles faziam? Eles tinham uns costumes meio doidos, que eu estou fazendo aqui uma colocação de costumes simples, mas o problema deles era mais aguçado, mais pesado. Então, eles não tinham tolerância, e Paulo disse: eu quero que pondere, seja menos o que é intolerante e seja menos o outro, a outra parte. Porque essas duas igrejas, esses dois povos precisam se unir pelo amor da palavra. Quem quer morar no céu? E todos, eu quero. Quem quer Jesus? Todos, eu quero. Quem quer fazer as coisas certas? Todos diziam, eu quero. Aí Paulo dizia, então comece a se entender um com o outro. Comece a entender que vocês não são inimigos um dos outros. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Fiquem de pé em nome de Jesus e vamos orar agradecendo a Deus porque somos irmãos, por sermos irmãos em nome de nosso Senhor Jesus. E aí eu quero chamar para fazer uma oração a irmã Daiane venha orar em cima dessa palavra, pedindo a Deus que nos dê consciência de que somos irmãos. Amém? Levante a sua voz para orar. A paz do Senhor Jesus, a igreja. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Deus soberano e bendito, Senhor, diante desta palavra, Senhor, qual o Senhor ministrou aos nossos corações, nos dê, Senhor, sabedoria para lidar com cada situação, Pai, para entendermos, Pai querido, a conduta do nosso irmão, Pai, como diz na Tua palavra, que a palavra branda, Senhor, aleluia, a palavra dura suscita ira, aleluia, Jesus. A palavra branda desvia o furor, aleluia. E assim seja, Senhor, no seio da nossa igreja, da nossa família, Pai, porque aqui nós somos uma família. Tu és o nosso Pai, e esta palavra, Senhor, veio para nos admoestar, Senhor, nesta noite, Pai. Nós te louvamos e recebemos de Ti, em nome do Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Fiel a mim. Meus irmãos, tem algum irmão desejoso de entregar a vida para Jesus esta noite? Você que está desviado, que ainda não é evangélico, você que está sem igreja e quer congregar, quer fazer parte dessa família, se tem alguém desejoso, levanta a mão para a gente orar. Glória a Deus. Não havendo, eu quero agora orar os dizimistas, orar os ofertantes, me desligar dos irmãos de casa, dizendo a todos que assistiram essa mensagem até hoje, até agora, dizimem nessa obra, ofertem nessa obra,
sacrifiquem nessa obra em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora, todos os dizimistas e ofertantes, orar você que assistiu essa mensagem para a glória de Deus. Irmão Ricardo, orando a Deus. Salve a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Bendito seja o teu nome, meu Deus. Muito obrigado por esta noite maravilhosa, pela vida dos irmãos aqui presentes, Senhor Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus amado, por este momento maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada pessoa aqui. Chegou a hora, Pai, de devolvermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem abençoado no nosso dia a dia. Que a casa, Senhor Deus, que as pessoas que estão nesta casa, Pai, venham trazer os teus dízimos e sejam prósperas, Pai. Que o Senhor toque no coração de cada irmão aqui agora e ensina-nos, Senhor Deus, a sua prosperidade, o seu amor e a sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Pronto, agora eu me despeço de você que está em casa e os irmãos agora vêm aqui no altar trazer os dízimos e oferta. E os irmãos que ainda estão no YouTube, no Instagram e no Facebook, vamos começar a sacrificar também no altar de Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Venham todos.